bem-vindos a mais um programa Saúde Terapia. Esse é um momento em que nós, eu, meu amigo Leandro Maurati, somos terapeutas integrativos e dedicamos a você esse momento de se instruir para cuidar melhor da sua saúde, para ter uma melhor qualidade de vida. E hoje, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre procrastinação. Muito bom assunto, né? E que é um tema bacana e muito relevante no momento que a gente vive hoje, porque todo mundo procrastina, né, Carla? Todo mundo. E você sabe o que é procrastinação? Vamos começar então por aí? Por aí, sim. A gente, quando fala que uma pessoa está procrastinando, na verdade ela está sem motivo nenhum adiando uma tarefa que ela sabe que precisa cumprir, né, que faz parte das suas atribuições, mas que ela vai deixando para amanhã. Isso. E isso gera uma série de coisas que, inclusive, a gente já vem falando, né, nos outros programas atrás, principalmente a ansiedade. Quando a gente deixa para depois, começa a gerar para a gente uma sensação muito grande de ansiedade. E isso faz com que diversos outros gatilhos possam vir a acontecer exatamente porque a gente procrastina em alguma situação. E interessante que a gente, quando começa a estudar neurociência, a gente vai entender que isso é um processo normal do cérebro. Sim. Né? Ele, na verdade, está muito mais interessado em fazer coisas que dão prazer, em fazer coisas que, isso é gostoso, tipo rolar a telinha da rede social, ficar toda a vida. Não gasta uma energia que quando ele tem que estudar, quando ele tem que se dedicar a um projeto, né, de trabalho, por exemplo, ele vai gastar determinada energia. Sim. Então, é preciso que a gente olhe para essa situação como uma situação comum, mas que a gente pode organizar. Isso. Aliás, organização, vamos falar um pouquinho, né, de organização. Sim. Eu acho que a organização, na verdade, é o que precisa ser feito para a gente procrastinar menos, né? Porque, como eu falei no início, a gente realmente, todos nós procrastinamos em algum momento. Se alguém disser que nunca procrastinou, está mentindo, porque isso não existe, né? A gente procrastina mesmo. Entretanto, a gente precisa entender que muitas das coisas que a gente faz na vida, a gente precisa passar por essa procrastinação, ou seja, a gente precisa enfrentar esse desafio que o nosso cérebro fica dizendo para você, deixa para depois, amanhã você faz, e aí você nunca faz. A pessoa quer fazer uma faculdade e ela deixa para depois. A pessoa quer ir para a academia porque ela precisa se sentir melhor, ter o corpo melhor, né? A ter mais saúde, né? Propriamente dito, que é o que a gente precisa de verdade, mas ela deixa para depois. E isso vai fazendo com que a pessoa nunca comece. Só que isso traz também uma grande frustração. E aí é que está o problema. Essa frustração é que vai trazer ansiedade para a vida dessa pessoa. E essa frustração é que vai fazer com que a pessoa ache que ela não é capaz de fazer alguma coisa. Simplesmente porque ela não fez o que você muito bem colocou aqui. Que é essa organização. Colocar, na verdade, as coisas que a gente precisa fazer no papel e tentar cumprir aquilo. Né? Porque a procrastinação é assim. Imagina um despertador. A gente bota para despertar e aí quando ele desperta, a gente aperta o soneca. Só mais 5 minutinhos. Mais 5 minutinhos. Aí quando a gente percebe, já passou os 5 minutos e a gente toca de novo mais 5 minutos. Só que isso, primeiro, que o teu cérebro está entendendo que você está querendo descansar mais, mas você não descansa porque você fica preocupada, na verdade, que você precisa levantar para fazer aquilo. O tempo está passando, a sua hora está está passando e você está se enganando, essa é a verdade. Tocou o despertador, levanta, vai e faz o que você precisa fazer. E aí tem várias outras coisas ligadas a isso, né? A pessoa chega atrasada no trabalho, ou ao compromisso, a pessoa acaba deixando o trabalho da escola, por exemplo, para entregar depois, em cima da hora, e esse em cima da hora eu não tenho a capacidade de fazer aquilo com tanta excelência como eu teria se eu fizesse isso devagar, de forma bem pensada e planejada, estudando e pesquisando aquele tema com carinho. E aí sim, por que uma pessoa entrega um trabalho com muita excelência e a outra entrega um trabalho mais ou menos e de qualquer jeito? Porque geralmente ela é mais procrastinadora do que a outra. Pode até dar o exemplo de uma formiguinha. A formiguinha, já do nome já fala, miguinha, né? Pequenininha. E eu acho que é mais ou menos isso que você está trazendo para a gente agora.
é pensar numa coisa que é tão insignificante, tão pequenininha, que a gente consegue fazer sem esforço. Isso. Então, ler um livro de 500 páginas é difícil. Mas se eu começo lendo 2, 3 páginas, pode ser que o meu cérebro entenda, poxa, está interessante, eu vou ler um pouquinho mais. Exato. E aí eu leio 10 páginas. Exato. E aí eu crio o hábito, né, importante nesse momento para que a gente pare de procrastinar e faça o que realmente é importante, mas com pequenos passos. Né? Lembra da formiguinha mesmo, né? Que ela é pequenininha, mas ela não para nunca. Isso. Ela continua sempre fazendo e com consistência naquilo que a natureza deu para ela. E a gente também precisa fazer isso. Fazer uma coisa, dar um passo muito longo é difícil, mas dar pequenos passos, como ler 2, 3, 4, 5 páginas, pode ser o início para que a pessoa acabe com a procrastinação. Acabe, não porque é difícil acabar, mas pelo menos organize e ela consiga cumprir a tarefa que ela está querendo cumprir ou precisa cumprir, para que ela se sinta melhor, para que ela não se sinta frustrada. Exato. E para que ela cumpra com excelência aquilo que ela se determinou a fazer. Exato. Ou precisa fazer. E todo projeto pode ser dividido em etapas, né? Vamos lá, vamos pensar numa coisa legal que a gente adora fazer. Vamos montar um curso. Eu não tenho o curso pronto, às vezes eu tenho ele na minha mente, mas eu não tenho ele pronto no papel, no slide, de uma vez só. Se eu deixar para fazer isso na véspera da gravação ou da aula propriamente dita, eu vou ter que ficar um tempo imenso no computador, fazendo esse detalhe. O que vai acontecer inevitavelmente? O meu cérebro, a minha mente vai ficar cansada. E aí a minha produtividade vai cair. Sim. Então, outra dica super importante é respeitar as pausas que são necessárias. Tanto quanto o esforço físico repetitivo precisa de uma pausa, né? Já existem estudos para que você... Tantas horas de digitação, tantos minutos de descanso. A nossa mente também precisa desse ritmo. Sim. Então, a gente organiza, a tarefa é X, cumpriu, oba, vitória, consegui. Comemorar é importante, comemore, né? E empodere-se daquele passo importante que você deu. Porque isso também é uma recompensa. E o nosso cérebro quer recompensas. Sim. É por isso que ele procrastina, porque aquela lá vai demorar a chegar, aquela lá só vai chegar quando vier a nota, aquela lá, sei lá, você está fazendo um trabalho para o emprego, então vai demorar a ser avaliado. Mas se você faz aquilo para você, cumpri a introdução, era isso que eu achei as fotos, achei as imagens, montei o meu projeto. Você comemora, o seu cérebro fala, legal, isso é prazeroso, isso dá prazer. Então a gente se alimenta, né, da própria... alegria de ter cumprido aquilo. Sim. Então, fazer esse tipo de organização. Né? Disciplina. Isso. É muito importante, porque vai nos levar... E a gente fala e acaba voltando em ansiedade, em hábitos, né? Então, mais um hábito foi o assunto do nosso último podcast. Exato. Então, se a gente volta para falar de hábitos que te levam a uma situação melhor, toda a sua vida melhora. Porque você tem a recompensa, você tem a produção de hormônios do prazer, está menos cansado, então toda a sua vida vai florescendo e depois a gente, como você falou, por que aquela pessoa tem mais sucesso? Talvez simplesmente porque ela se organiza melhor. Talvez ela seja procrastinadora tanto quanto você, mas ela já percebeu. Então vamos, né, vamos partir para esse lado que é muito interessante. Sim, perfeito. E eu acho que o que a gente está falando aqui, todo mundo passa por isso em casa e quem está assistindo com certeza está sendo empático com a gente lá, né, se identificando de alguma forma, porque o ser humano é assim. Agora é muito importante lembrar que o sucesso ele só acontece quando a gente está preparado para aquilo, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que ela tendo esses pequenos hábitos, ela não vai ter resultado. Mas ninguém fica forte da noite para o dia. Ninguém fica forte indo para academia uma semana. A pessoa fica forte, ela tem saúde quando ela faz isso por 5 anos. E aí é que é difícil. A procrastinação, ela vem porque você começa fazendo uma semana e você acha que está muito bem. E aí depois você termina ou para de fazer com a mesma força de vontade que você tem. Até porque a força de vontade ela é limitada, né? Então, uma outra dica que é muito importante as pessoas fazerem, faça o que é mais difícil pela manhã. Então você acorda, você está cheio de energia, toma um belo café da manhã, vai lá receber um pouquinho da tua luz, né, do dia, da natureza, a gente já falou um pouquinho sobre isso, para o teu cérebro acordar. E esse é o momento de você fazer as coisas que são mais difíceis.
aquelas coisas que realmente você tem a preguicinha, né? Aquela procrastinação ou a preguiça que você fica empurrando com a barriga e acaba não fazendo. Faça isso pela manhã, quando você está cheio de energia ainda. E aí depois, quando você vai chegando no finalzinho do dia, você já está mais cansado, fica realmente mais difícil de fazer. Não é que você não possa fazer. Existem diversos exercícios que a gente pode fazer para aumentar essa vontade que a gente tem, né? Para a gente se automotivar e para a gente cumprir alguma coisa mesmo quando a gente está cansado. O que você falou muitas vezes, coisas simples. Dá uma pausa naquilo que a gente está fazendo, dá uma caminhada pela própria sala, vai lá tomar um cafezinho, conversa com um colega, já deu uma esparecida, você já tirou um pouco o foco daquilo que você está fazendo, né? Que está te consumindo um pouco, e aí você volta como se você tivesse dado uma revigorada, uma respirada, né? E isso de verdade ajuda. Agora, começar o que é difícil pela manhã é uma dica maravilhosa, porque você está cheio de energia, e esse é o momento que o teu cérebro, inclusive, ele grava com mais facilidade, ele absorve com mais facilidade, e todo o teu organismo responde melhor assim. E é importante que você falou, nem todo dia a gente está empolgado para fazer, mesmo aquilo que nos dá prazer, né? Sim. Eu adoro estudar, eu adoro escrever, mas tem dia que você acorda com outra habilidade mais aflorada, né? E realmente se conhecer e entender qual é a sua hora mais produtiva. Eu, por exemplo, vou fazer uma pausa aqui. Minha hora mais produtiva é no final da tarde e à noite. Sim. Então, a gente se conhecendo, vamos lá. Não tenho muita paciência para as 8 horas da manhã começar a fazer um texto complexo, mas eu posso, dentro daquela tarefa, separar o que mais criativo, por exemplo, sim, né? Sim. Então, estou energizada, tomei sol, fiz uma caminhada e aí eu vou fazer alguma coisa criativa. Ou seja, a gente também sempre volta ao assunto. O autoconhecimento é muito importante. Não, perfeito. E o que você falou é exatamente isso. Quando você passa a se conhecer, não existe uma regra. Né? A ciência até diz isso, mas qual é a regra? A regra é o que é bom para você. O que é bom para você. A regra é o que te faz feliz. A regra é você entender que naquele momento é o teu momento mais produtivo. Eu já ouvi muitos escritores dizendo que, por exemplo, eles gostam de fazer isso de madrugada. Ou depois que os filhos vão dormir, a hora que ele tem o silêncio total, sabe que ninguém vai falar ou vai interromper. E aí você falou num ponto, né, que é extremamente importante, é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, melhor você consegue produzir e realizar de verdade os teus sonhos, as tuas tarefas e as coisas que mais importam para você. Por quê? Porque você se conhece, você sabe em qual momento da sua vida você é mais produtivo. E aí, por mais que você procrastine, você vai vencer isso em vários momentos da vida. Em alguns até a gente vai relaxar porque somos seres humanos. Sim, faz parte. Mas na maioria das vezes você vai cumprir com excelência, porque você se conhece. Eu acho que esse programa é exatamente para fazer as pessoas entenderem que quanto mais elas se conhecem, melhor a vida delas se torna. É verdade. A gente tem o autoconhecimento, a gente tem, então, planejamento, né, que é super importante, e a gente tem também o autocontrole. E aí eu queria entrar já numa outra questão que está muito ligada à procrastinação. É aquela história dos pensamentos recorrentes que você fica se julgando, se culpando. Sim. Eu não dou conta, eu não sei. Então, controlar, organizar esses pensamentos é uma forma, né, de controlar a procrastinação. Porque está muito ligado também à nossa saúde emocional. Sim. Né? Então, Sim. nem sempre a gente está com uma procrastinação proposital. De repente, a gente pode estar trazendo uma série de questões emocionais, uma série de sentimentos invasivos, pensamentos invasivos, né, que a gente costuma classificar, que são aqueles que, mesmo sem você querer, estão ali buzinando no seu ouvido. Sim. Pode ser, né? A gente precisaria conversar sobre isso com muito mais detalhes, mas de uma maneira geral, eu até dei uma aula sobre isso uma vez e foi muito interessante a gente trabalhar isso até na visão de uma coach. Era uma profissional que estava dando um treinamento e eu fui chamada para falar sobre a aromaterapia no controle das emoções. Muitas vezes a gente pode estar procrastinando porque tem medo. A gente pode estar procrastinando porque está inseguro, Verdade. né? Ou até mesmo porque a gente está se julgando, está sendo crítico demais. O medo do julgamento é uma das piores coisas, né, pra gente, e principalmente é uma das coisas que de fato faz a gente
procrastinar. Isso. Né? A gente se julga, ao mesmo tempo a gente deixa aquele julgamento tomar conta da nossa vida, aquele julgamento está ligado diretamente à preguiça, a não fazer, a fazer mais ou menos, a deixar para cima da hora, por tudo isso que a gente já falou, que está ligado à organização. Então a gente pode fazer, por exemplo, o exercício de mindfulness, que é você contar até 5 de forma regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Como? Eu fecho os olhos, inspiro profundamente e penso naquilo sendo realizado. E esse foi o primeiro exercício. Depois eu abro os meus olhos, olho ao meu redor, percebo o ambiente e, mais uma vez, me imagino realizando, levantando, abrindo a porta. 4, 3, aí penso novamente, respiro profundamente e penso de novo. Eu quero fazer e eu vou fazer. 2, começo a me levantar, 1, levanto e faço. Agora, fazer essa meditação, estar no momento presente e sair do foco de outras coisas que tiram a minha visão daquilo que eu preciso fazer é muito importante. Então, o mindfulness, que é a atenção plena, o momento presente, é muito importante que a gente tenha práticas simples que façam a gente cair na real, que façam a gente enxergar o momento presente e que a gente tenha disponibilidade e a ação, mesmo quando alguma coisa está impedindo a gente de levantar para fazer. Sim. E tomar exatamente o autocontrole, né? A gente organizar e usar as ferramentas que estão disponíveis, né? Isso aí. Eu, da minha prática, eu posso também sugerir que óleos essenciais tragam exatamente esse sentimento de bem-estar. A gente costuma falar que existem óleos para ação, né? Porque a procrastinação é o que falta, né? Perfeito. Falta ação muitas vezes. Então, se é por uma questão de insegurança, você tem óleos que vão te trazer a consciência do seu poder pessoal, como é que você vai se encarar. É um mundo maravilhoso que se combina com todas as outras terapias integrativas. E é tão simples, né, Carla? Você pode passar, por exemplo, na mão e sentir ali... Fazer o seu momento de consciência. Você pode fazer o mindfulness com esse recurso, porque você está dando duplo comando para o seu cérebro, né? Os olhos, em geral, eles têm uma capacidade de atingir o sistema límbico, que é o que controla o emocional da gente, para direcionar, para liberar, para ajudar na cascata de bons neurotransmissores que vão trazer mais foco, mais concentração. Nossa, outro dia eu vi um título, né, de a educação tem cheiro, alguma coisa nesse sentido, de que é possível que a gente condicione o nosso cérebro para mais foco, para mais disciplina através dos aromas. Nossa. Olha quanta coisa a gente tem à disposição natural, comprovado pela ciência, né? A meditação, que é o mindfulness, que traz para a gente tanta riqueza, né? de recursos. E a gente às vezes fica aí dando desculpa, procrastinando. Eu queria fazer uma outra coisinha que eu acho muito bonitinho. Muito comum que a gente tenha tanta informação. Isso também é uma coisa que faz a gente procrastinar. Você entra na internet para procurar, que é um mundo maravilhoso de informações, para procurar X. De repente pipoca na sua frente Y. Aí você dá, que legal Y, dali Z, e você vai se perdendo. Então eu vi outro dia um videozinho de um rapaz que estava procurando alguma coisa para melhorar a vida e achou, olha que legal, 10 dicas para parar definitivamente de procrastinar. Muito bom, vou salvar para ler depois. O que ele fez ali? Procrastinou, deixou para depois. Muito então bem. A gente precisa mesmo, né? É isso mesmo. Reconhecer a nossa tendência, até pela nossa quantidade de informações, e a partir daí se organizar. Dá vontade de ficar falando, né, Carla? Mas infelizmente a gente tem um tempo limitado e a gente precisa convidar as pessoas para o nosso próximo programa, que vai estar também incrível. A gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a resiliência. Isso aí. Então, a gente está aguardando você no próximo programa com esse novo tema, resiliência, que também vai ajudar a gente a ter uma qualidade de vida bem melhor. Até a próxima. Até a próxima.